Olá, hoje estamos aqui com o Bruno da Verify. Bruno Araújo, um executivo, empreendedor, empresário do mais alto calibre. Eu tenho a honra de apresentar aqui para a nossa audiência da Must University, alunos, ex-alunos e audiência de forma geral, o Bruno, que vai falar para a gente, entre outras questões, das empreitadas dele na área de tecnologia da informação, na área de cloud, na área dessa nova onda tecnológica que está acontecendo. Bruno, seja bem-vindo à Must University. Obrigado, Fabiano. Um prazer estar aqui com vocês, né? Então, somente em toda a história do grupo de vocês, estar aqui junto com vocês na Flórida é super interessante. Ver o que vocês já fizeram dentro da América Latina, hoje estando dentro da Flórida. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente abordar um pouco mais de inteligência artificial, que é um tema que eu tanto adoro falar. Hoje já não é mais passado, presente nem futuro, é sobrevivência. Eu queria que você nos dissesse qual o maior desafio que você tem hoje na Verify, por exemplo, em termos de disruptura. O que você está fazendo que, se não fizer, não vai adiante? Perfeito. Eu sempre digo que o poder da inteligência artificial, ele também está muito ligado à personalização daquilo que você vende para o teu cliente, né? Então, não é mais sobre se você precisa ou não ter inteligência artificial. É quando você vai colocar isso para funcionar dentro do teu negócio. Quanto mais tempo você demora para colocar isso dentro do teu negócio, menos competitivo você vai ficar dentro do mercado. Então, a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos normalmente ele está 4, 5 anos à frente, por exemplo, do Brasil, né? Então, imagina você como um cliente brasileiro, né? um empresário brasileiro ou um empresário latino-americano que já está há 4, 5 anos atrás dos principais mercados do mundo e ainda está atrás dos teus concorrentes regionais ali porque você não está utilizando as principais tecnologias. Então, você vai ser menos competitivo em várias demandas, né? Então, dentro da tua venda, dentro do teu marketing, dentro do teu relacionamento com o cliente. Então, o que a gente tenta fazer, né, nos meus negócios é sempre a gente conseguir entregar para o cliente um nível de automatização que ele consiga personalizar o produto dele para o cliente dele de forma muito mais fácil, muito mais rápida e sobre para ele menos operacional e muito mais poder de decisão, né? Então, hoje, os nossos clientes conseguem tomar decisões muito rápidas, né? Então, movimentar os seus negócios de forma muito rápida e escalar os seus negócios de forma rápida também, né? Então, a gente tem clientes que eram clientes pequenos, com os nossos produtos se tornaram grandes multinacionais que conseguiram atender o mundo inteiro, né? Porque eles conseguem personalizar o produto para cada um daqueles grandes clientes que eles atendem, né? E conseguem fazer isso de forma muito mais rápida. Diferente de um cliente que hoje não utiliza a inteligência artificial, que vai precisar contratar muitas pessoas, que vai ter um produto muito mais manualizado, que vai precisar 6 meses a 1 ano de desenvolvimento de produto. Então, a inteligência artificial te dá um poder de fazer teste A/B muito mais rápido do que sem ela. Uma pergunta que paira aqui, eu tenho certeza que os nossos alunos também de mestrado em tecnologia e também administração terão essa mesma dúvida. Hoje, o AI entra como uma solução mágica que resolve tudo para todos com nada de custo ou é como se fosse um milagre do dia para a noite, né? A pergunta que eu faço para quem é do ramo e para quem desenvolve, para quem está na prática, está encabeçando esse movimento, principalmente você que é do Vale do Silício, Califórnia, que é onde as coisas acontecem, é lá que acontece tudo, né? Lá é onde tudo nasce. Customizado para cada empresa, como um retail marketing, ou abrangente e deixa a coisa acontecer de forma fluida e criativa. Qual a sua opinião? Perfeito. Eu acho que a gente tem que dividir esses clientes por tamanho, tá? Então, se você é um cliente grande, né, você é um cliente globalizado, como a gente tem clientes hoje que são grandes bancos que a gente atende, grandes fintechs, grandes empresas de CPG espalhadas globalmente pelo mundo. Inclusive, um dos nossos clientes acabou de fazer um exit agora de $5 bilhões. Então, depende muito, né? A gente nunca pode querer achar uma chave que vai ser igual para todas as portas. Então, cada inserção de inteligência artificial que você vai fazer dentro do seu negócio e cada automação, ela tem que ser personalizada para aquele negócio, né? Para como você atende o teu cliente, para que tipo de tamanho de negócio você tem. Vou dar um exemplo, né? Hoje, esses grandes bancos que a gente atende, eles conseguem utilizar a Verify como uma camada de white label, onde eles conseguem automatizar um processo que antigamente era completamente manual,
né, que seria o processo de extração de dados para a construção de Data Lake. Então, esse processo, que antes era um processo muito manualizado, onde você tinha uma sala de pessoas para conferir, por exemplo, notas fiscais, invoices, entre outros, agora quem faz isso é uma máquina, né, que retorna esse resultado para você em 1 segundo e você tem todo um processo, uma esteira de forma automática. Antigamente você tinha dias, né? Então, pensa antigamente quando você ia abrir uma conta no banco no Brasil, uma conta PJ que retornava uma mensagem para você, sua conta está em análise e vai demorar de 5 a 7 dias para ter uma resposta. Hoje, essa conta ela é em segundos, porque eu consigo fazer um onboard desse cliente, fazer uma leitura automatizada de toda aquela documentação e já dar uma resposta de forma automática se aquele processo deve seguir ou não. Então, eu tenho agentes de inteligência artificial que vão estar fazendo isso. Então, a Verify ela cresceu muito no mercado exatamente porque ela conseguiu automatizar esse processo. Mas a gente também atende o pequeno e médio, né? Ele também tem essa necessidade. Então, a gente criou uma plataforma, uma ferramenta mais direcionada para o pequeno e médio. E aí, quando a gente vai falando de personalização, tem muito a ver com isso. Personalizar uma oferta para que ela faça sentido utilizando inteligência artificial para qualquer tipo de negócio, né? Então, dentro dos meus negócios, a gente tenta trabalhar um modelo onde a gente consiga atender o cliente e também fazer com que esse cliente possa aumentar também o faturamento dele, né, dentro de um processo B2B2B ou um processo B2B2C, ele consiga aumentar e ter escala com esses clientes que ele já atende e conseguir novos clientes também. Então, Estados Unidos é um país gigante e cada estado tem peculiaridades. Queria entender contigo se vocês da Verify, saindo da Califórnia, saindo do Vale do Silício, encontram desafios diferentes do estado da Flórida. Perfeito. Os Estados Unidos ele é um país à parte, né? A gente tem uma incidência muito grande de imigrantes aqui. Então, a gente sabe que, por exemplo, se a gente separasse o público hispano dentro dos Estados Unidos, ele seria a quarta maior economia do mundo hoje, né? Então, é um tema que a gente sempre tem que pensar de forma diferente. Então, o Texas, por exemplo, culturalmente, ele é completamente diferente de Nova York, né? Que é culturalmente diferente da Flórida. A gente sabe que na Flórida, a gente tem os condados. Cada condado tem um público diferente. E cada bairro tem também um público diferente. Que pode ser jamaicano, que pode ser cubano, que pode ser brasileiro. Então, Pompano Beach, por exemplo, é muito forte de pessoas que nasceram no Brasil. Então, a gente tem essa hyper-personalização que a gente chama, dividido não só por estados, mas também por condados aqui dentro da Flórida, né? E aqui dentro dos Estados Unidos. E a inteligência artificial ela vai te dar o poder de personalizar de acordo com aquilo que você precisa para atender o teu público, né? Seja dentro de uma campanha de marketing que você vai lançar. Então, a gente tem dentro desses negócios também a possibilidade de escalar, né? E trazer um potencial para essas empresas de encontrar novos clientes, né? De fazer campanhas ali que possam ser aderentes para que ele possa conseguir trazer novos contratos. Então, para que ele tenha uma capacidade de fazer campanhas promocionais de forma automatizada também. Então, a gente consegue chegar nessa hiperpersonalização que o cliente precisa para atender cada um desses graus. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer uma campanha dentro dos Estados Unidos, é completamente diferente no Brasil, onde você vai falar uma língua só. Aqui você vai ter que fazer uma campanha falando inglês, português e espanhol. Como que você sabe, se você for fazer isso de forma manual, fazer um investimento, por exemplo, em mídia paga, como que você faria esse investimento, né? Você teria que colocar a língua ali, você tem um ad e aquele teu ad ele vai estar em inglês, português ou espanhol, né? Dentro desse quadro, a gente desenvolve plataformas e ferramentas onde o cliente ele consegue personalizar de acordo com o público que ele quer atingir, na língua que ele quer atingir. Então, eu posso ter dentro da mesma campanha os 3 idiomas, com públicos diferentes, seja ele cubano, seja ele colombiano, seja ele brasileiro. Então, essa personalização que eu acredito que vai fazer a diferença quem vai continuar vivo no mercado e quem vai acabar falindo, né? Essa colocação que você fez, ela me leva a uma outra pergunta, que tem uma torcida em relação a isso, né? O mundo vai acabar depois da inteligência artificial, né? E o outro lado que o mundo vai continuar apesar da inteligência artificial. No seu ponto de vista, esse feeling humano de entender e identificar, porque nem tudo é database, né? Alguém tem que olhar aquilo ali e entender que uma cultura local pode não ter boa adesão a uma determinada campanha, a um determinado processo.
Como é que você lida isso? Porque eu sei também que você empreende com uma agência de marketing aqui em Miami, então queria que você falasse rapidamente sobre isso e como é que você lida com isso. Perfeito. A gente tem um grupo hoje, né? Uma holding com algumas empresas, e com esse processo de holding a gente consegue, com soluções diferentes, entender o que o cliente precisa e entregar a melhor solução para esse cliente. Existe um ponto que eu sempre, dentro das conversas ou das palestras ou conversando com muitos grandes empresários, que a gente tem em comum que a inteligência artificial ela só não consegue substituir uma coisa: o relacionamento. Então, sempre o relacionamento ele vai estar à frente de qualquer tipo de personalização que você possa fazer. A diferença de uma inteligência artificial é que ela consegue fazer e escalar isso muito rápido. Então, um ser humano vai conseguir falar uma vez com uma pessoa, a inteligência artificial pode falar com 100, 1000 pessoas ao mesmo tempo, dentro do mesmo dia, né, sem parar de trabalhar. Mas o relacionamento humano, aquele fechamento que você vai fazer com o cliente, né, aquela certeza que o cliente precisa para fechar o negócio, a inteligência artificial ela não vai substituir um negócio com ticket alto. Ela vai talvez conseguir substituir um negócio de ticket pequeno. Mas quando você fala do negócio que precisa ser tailored, né, ou personalizado para um cliente, né, seja uma consultoria, seja uma venda de um serviço específico, você ainda precisa desse tom do ser humano para fechar aquele negócio. Então, eu não acredito nessa ideia que o mundo vai acabar por conta de inteligência artificial. Eu só acho que a gente vai conseguir ser muito mais produtivo com inteligência artificial. E a diferença das empresas que vão alcançar voos maiores está exatamente nisso. Né? Ao invés de produzir 100 equipamentos, agora eu posso produzir 1000 equipamentos com inteligência artificial. Da mesma maneira, se eu posso prestar 10 serviços, agora talvez eu possa prestar 20 serviços. Exato. Isso daí dobra o meu revenue, né? Dobra o meu faturamento. Então, essa é a diferença da inteligência artificial. O mundo não vai acabar, as pessoas não vão ficar desempregadas, mas quem for inteligente e souber usar isso a seu favor, você vai conseguir aumentar teu salário, você vai conseguir aumentar teu faturamento da tua empresa, você vai conseguir fazer mais com menos. Né? Veja, a gente veio lá atrás do movimento que as pessoas utilizavam máquina de datilografar. Né? E depois a gente teve o computador. E na época o computador ele também foi esse movimento. Meu Deus, as máquinas vão tomar conta. Você tinha filmes falando sobre isso, né? Que o robô ia acabar com tudo. Né? Então, essas modelagens e essas crendices sempre existiram. Né? E com a inteligência artificial não vai ser diferente. Mas tem que ficar muito claro que se o teu competidor está fazendo esse mais com menos e você não está fazendo, a chance dele ter um sucesso na sua frente é muito maior do que você que não está fazendo. É como se eu estivesse dirigindo uma carroça e meu competidor estivesse dirigindo um carro esportivo, um carro muito maior, e ele tivesse muito mais potência dentro do produto dele ou do serviço dele. Então, eu acredito que exatamente por isso que eu acredito que não é se você vai investir nisso ou não, né, para o crescimento do teu negócio. É quando você vai investir. Porque a qualquer momento vai dar o clique e você vai falar, nossa, não tem como eu continuar. Seja qualquer tipo de serviço, seja um escritório jurídico, seja uma empresa de CPG, seja um banco. Normalmente a gente tem as empresas maiores tendo poder maior de investimento e saindo na frente nessa corrida porque tem times de tecnologia muito maiores, né? Mas o pequeno microempresário, o pequeno empresário, o médio empresário, ele não tem como ficar de fora disso, porque até para fazer uma campanha de marketing dentro do Instagram, né, para você desenvolver uma campanha, se você não fizer isso de forma personalizada, você vai só gastar dinheiro, rio de dinheiro em campanhas de marketing sem resultado nenhum. Então, o que a gente tenta mudar dentro das nossas soluções é exatamente essa capacidade de entregar esse alto poder de personalização com um custo muito mais baixo, né? Sem necessidade de ter aqueles times enormes de venda que a gente precisava ter, né? Ou investimentos quilométricos em marketing. Então, eu acho que a junção tanto da automação da inteligência artificial com essa capacidade que ela tem de poder produzir mais, campanhas melhores, vão trazer o aumento de faturamento para os clientes com custo menor. Nesse momento, então, nós vamos ter que escolher o sofrimento. Né? Ou o sofrimento do erro, né? Ou o sofrimento do arrependimento. Exatamente. Ou você faz na tentativa e erro e acerta, né? Porque você vai tentar e vai fazer e vai executar, ou você se arrepende, você vai pagar o custo do arrependimento de ver a sua concorrência passando adiante. Perfeitamente. Eu só queria colocar um adendo que é o seguinte, a inteligência artificial também ela te dá o poder de você testar de forma barata e rápida.
Antigamente, quando você ia fazer um teste A/B de uma campanha, por exemplo, de marketing, você gastava 2 meses testando aquela campanha para você ter um retorno de analytics para você entender onde você errou. Talvez 1 mês, talvez 2 meses, depende do tamanho do negócio. Muitas empresas gastavam até 6 meses, grandes empresas, para entender. E aí a gente tem casos emblemáticos aí como a Bud Light, casos aí como marcas de carro que tentaram mudar completamente o seu conceito de marca e tiveram resultados péssimos ali. E isso era tentativa e erro, mesmo com dados analíticos embaixo do braço. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue rapidamente formar esses analytics. Às vezes, em menos de uma semana, você já consegue entender o que vai dar certo e o que vai dar errado. Porque a capacidade de escala e de touch dentro do teu cliente vai fazer com que você tenha uma velocidade muito grande para que você tome decisões rápidas também. Então, você vai conseguir atingir muita gente de forma muito rápida e vai poder produzir esses analytics e mudar a chave. Então, num mês, eu consigo mudar a chave 4 vezes se eu necessitar. E aí está o poder de tomar decisões rápidas. Então, antigamente, para eu tomar uma decisão, eu tinha que fazer um projeto de 6 meses, com dados, para a gente tomar uma decisão que fosse data-based. Hoje não. Hoje eu consigo tomar uma decisão com uma semana. Ou seja, o meu erro, eu aprendo de forma muito mais rápida e gasto muito menos dinheiro no erro. Então, eu sempre vou estar economizando. Para qualquer tipo de operação que você vai fazer dentro de uma empresa, se você coloca inteligência artificial hoje, você vai diminuir custos e aumentar a receita. Para mim, isso é muito claro. Agora eu vou te provocar. Com a adesão da Quantum Computer, somando a esse casamento entre Quantum Physics, Quantum Computer e AI, quanto isso vai influenciar no teu negócio nos próximos 10 anos? Eu acho que os computadores quânticos, acredito que ainda estão num processo inicial de validação. Tá? Você tem testes e validações ainda sendo feitas sobre o computador quântico. Ainda existem muitas incertezas de onde a gente vai poder chegar, mas certamente, como a gente teve uma mudança drástica do que a gente poderia fazer de um 2G para um 5G hoje, e estamos indo para um 6G, você vai ter várias adaptações. Então, você vai ter o poder da inteligência artificial, você vai poder ser muito mais ousado no que você vai fazer com a inteligência artificial com um custo muito menor, porque o grande problema da inteligência artificial hoje é custo. Então, você vê empresas como a OpenAI, a Anthropic, esse tipo de empresa gastando bilhões em data centers agora, exatamente pela necessidade de recursos que você precisa para você conseguir fazer a utilização dessas inteligências artificiais nesse nível de escala global que a gente precisa. O computador quântico ele vai diminuir muito a margem de custo porque você vai, com um chip muito menor, conseguir produzir muito mais fatores ali dentro de quando o assunto é inteligência artificial, ou seja, qualquer tipo de linguagem também. Mas eu acho que o tema ele ainda é embrionário. A gente precisa de mais pesquisas, a gente precisa de mais validações ali para entender até que ponto realmente isso para empresas pequenas ou médias isso vai ser uma diferença muito grande. Porque hoje o computador quântico ele é muito caro. Então, é uma coisa que ainda está muito embrionário. Ainda está nos laboratórios. Exatamente. E a gente não tem a certeza. Eu acredito que daqui a uns 10 anos, sim, vai ser um tema que ele vai ser atual. E vai ser o que hoje é a inteligência artificial. Mas eu acho que tem um tema que antes dele está mais próximo, que é a robótica. Então, eu acho que antes dos computadores quânticos a gente tem a invasão robótica aí. Então, você tem o Waymo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, dominando várias cidades já, Então, eu acho que a robótica ela tá um pouco mais à frente do que os computadores quânticos. Mas, sem dúvida, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um nível de escala muito grande quando a gente fala em processamento, quando a gente tiver a adesão dos computadores quânticos. A gente percebe a Flórida hoje como uma incubadora de aerospace. Estou falando aqui de Elon Musk com a SpaceX, estou falando de Jeff Bezos com a Blue Origin, estou falando de todas essas empresas que se deslocaram para cá e estão aqui no nosso Space Coast da Flórida. Na sua opinião, como que vai ser o casamento entre robótica, aerospace e AI? Eu acho que uma coisa, todas elas estão interligadas, Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando do como. A robótica, ela é a execução desse processo. Então, quando eu falo de forma digital para uma solução de inteligência artificial, por favor, abram o meu e-mail,
né, e eu trago isso para dentro do robô, pode ser que eu esteja falando para ele, de forma bem genérica, vá buscar uma água dentro da minha geladeira. Né? Então, a robótica ela é a execução de algo físico, transformando aquilo que era intangível, né, na parte digital, sendo transformado em algo tangível, né, quando a gente fala da robótica. Então, essas coisas todas se conectam. Quando a gente fala de space, né, ou inteligência artificial no uso espacial, a gente também está falando de muita tecnologia. Né? Porque, antigamente, dentro da NASA, você tinha vários engenheiros fazendo cálculos de forma manual. Né? Você tinha algumas calculadoras ali, mas você tinha que fazer muitos cálculos de forma manual. Por exemplo, qual a quantidade de gasolina que eu vou precisar para sobreviver em 360 dias dentro do espaço? Hoje, todo esse cálculo que você faria de forma manual, que demoraria semanas, você vai ter uma inteligência artificial que vai olhar os teus últimos 50 anos, vai adaptar essa tecnologia para aquilo que você tem hoje, nos seus propulsores ou no desenho e no formato aerodinâmico da tua espaçonave, né? E ele vai conseguir fazer um cálculo em minutos. Né? E aí, lógico, que exige essa necessidade do ser humano, né, fazer essa validação com outras inteligências, né, procurar inteligências para que se você consiga chegar ali no delimitador. Mas o ponto é que é impossível hoje fazer robótica e é impossível fazer espaço hoje sem inteligência artificial. Eu acho que, na verdade, é impossível fazer qualquer coisa que seja tecnológica sem inteligência artificial hoje. Porque se você tenta fazer isso, você vai estar muito atrás do teu competidor. Né? Então, acredito que quem avançar mais rápido ou os países que avançarem mais rápido em inteligência artificial vão ser as 5 maiores economias do mundo num futuro muito próximo. Porque é isso que vai levar as empresas a ter uma capacidade muito maior e os países a ter uma capacidade maior também de atender seus clientes, atender seus contribuidores. Então, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, a gente está levando uma automação onde todo o processo burocrático que você faria dentro do estado de São Paulo, quando você vai precisar enviar sua documentação ou ter acesso a algum serviço que você demorava dias para aprovar ou era aquela burocracia, você vai conseguir fazer em segundos ou minutos. A gente está levando para alguns clientes de banco processos burocráticos que eles demoravam dias, você está levando isso para tomada de decisão em segundos, 3, 4 segundos. Então, é impossível qualquer tipo de negócio você não usar inteligência artificial hoje, seja robótica, seja espaço. Aí a gente está falando de alta tecnologia, então, principalmente, mas a adesão disso é inevitável. Né? Então, todas essas empresas que você falou, Blue Origin, por exemplo, ou SpaceX, são empresas que usam inteligência artificial muito antes das empresas normais que a gente conhece. Né? Então, elas são, na verdade, berços de inteligências artificiais próprias e desenvolvimento próprio de próprias inteligências artificiais. Então, a gente chama isso de proprietário, né? Como a gente também. Todas as nossas inteligências elas são proprietárias, a gente não terceiriza nada. Em relação à competição, como é que eu posso analisar hoje? Porque dia a dia eu vejo, Califórnia principalmente, a gente recebe informações, agora surgiu a inteligência artificial B que vai acabar com o ChatGPT. Agora morreu o Claude, agora morreu o Perplexity. Ou seja, cada dia dizem que uma inteligência vai morrer porque outra chegou mais avançada. Vocês que têm uma tecnologia proprietária, eu acredito que seja ainda mais difícil, porque você tem uma autogestão dessa tecnologia e desse desenvolvimento, o que não deve custar barato. Como é que vocês lidam com essa competitividade? Perfeito. Existe uma diferença muito grande dentro do mercado de tecnologias de inteligência artificial generalistas, que é o caso da Anthropic, é o caso da OpenAI, que são tecnologias que a gente chama de prompt, principalmente. Hoje você tem o Cloud Code e o Work, que daí ele executa processos, mas no nosso caso, as nossas inteligências artificiais elas são criadas para atender problemas específicos. Então, nós somos especialistas naquele caso. Um cliente talvez poderia tentar fazer o que a gente faz com uma outra inteligência, mas ele teria um processo generalista. E aí é como você pegar um advogado sênior, você tem um caso grande para resolver, você vai escolher um advogado sênior ou você vai escolher alguém que está formando, que entende o básico ali de direito. Então, essa é a decisão que você vai tomar. Né? Então, por exemplo, quando você pega uma inteligência artificial e você vai fazer uma extração de dados, a média que aquela inteligência consegue de acuracidade é entre 75% e 80%. Mas como você, como um banco,
consegue utilizar 70% ou 80% de taxa de acuracidade num documento que pode valer milhões para o teu cliente. É impossível. Você não pode. Então, você tem que ter tecnologias específicas que realmente conseguem detectar pixel, fraude nos documentos. Na América Latina, principalmente, tem um índice muito grande de fraude. E hoje, no último ano, cresceu em 30%. Nesse ano, 30%. No ano passado, 60% fraude com Gen AI, né? Que é criação de documentos com inteligência artificial. Então, qualquer pessoa pode fazer uma mudança num recibo, num invoice com inteligência artificial, né? Por exemplo, para fazer um gerenciamento de despesa. Então, eu fui lá e gastei $200 no cartão da empresa, peguei o comprovante, vou colocar que é 300 aquele documento, né? Então, esse item escalou muito. Promoções de grandes redes que a gente tem, como Danone, Nestlé, grandes marcas, né? Dunkin' Donuts, entre outras, grandes marcas na América Latina, como o Bimbo. Esses caras começaram a sofrer muito nos programas de marketing dele com recibos e documentos falsificados, né? As pessoas para ganhar pontos, cashback, entre outros. Cupom. Então, falsifica cupom. A gente participa dos maiores programas, né? A Heineken está trabalhando com a gente dentro da promoção de Copa do Mundo agora. Então, e aí são milhões de cupons e itens que você tem e muita gente falsificando isso, né? Então, hoje a gente tem a modalidade de tanto entender quando esse documento ele é fraudulento, a gente tem a capacidade de ter uma taxa de acuracidade muito próxima de 100% dentro dos nossos documentos. Então, quando você vai trabalhar com inteligência artificial, você precisa ter uma inteligência especialista dentro daquilo que você faz, né? O que a gente vê muito hoje é as pessoas começando a usar a inteligência de prompt como o ChatGPT. Então, hoje você tem pessoas que não entendem nada de tecnologia, basicamente, utilizando a inteligência artificial porque perceberam, né, que é um jeito mais fácil de usar o Google, né? Então, ao invés de fazer uma busca no Google, eu vou diretamente perguntar da inteligência. Mas ela é um case generalista. E tem um outro ponto, né? Quando você usa essas inteligências, é muito comum que elas errem. Então, se você entende sobre um assunto muito específico e de forma muito especialista e você pergunta para uma inteligência, ela vai te responder e muitas das vezes não é o que você esperava que ela vai te responder. A gente chama isso de alucinação da inteligência. Então, é muito comum que essas inteligências alucinem. Então, é complexo hoje esse tema porque muita gente leva o que a inteligência artificial fala, essas inteligências generalistas, como uma verdade 100% crível. Mas, na verdade, não deveria ser assim, né? Porque ela é uma generalista. Ela está ali para te ajudar, não para tomar uma decisão por você. E esse é o grande ponto. Então, as grandes empresas hoje utilizam a inteligência artificial como um motor que vai ajudar ela a tomar decisões. Não com a inteligência tomando decisão. Mas hoje você tem pessoas tomando decisão se vão comprar uma casa com inteligência artificial, se vão comprar um carro com inteligência artificial. E isso é um pouco perigoso, né, na minha visão. Com certeza. Exato. Nós aqui da Must University temos vários mestrados e doutorados que se dedicam, logicamente, ao estudo do fenômeno. E esse fenômeno, né, da inteligência, essa nova onda, né, de tecnologia, você sai lá da produção de carros lá atrás, evolução industrial, né, e agora chegando nessa quarta ou quinta onda, eu deixei de contar há uns 10 anos, né, essa nova onda aí de evolução. Na sua opinião, para onde que vai esse barco? Quer dizer, a gente vai, de fato, e aí até uma interrogação para os nossos alunos, né? Porque, veja, para você começar a entender esse negócio, você tem que saber tecnologia da informação, você tem que entender de economia, você tem que entender de política internacional, você tem que entender de política empresarial, você tem que entender de impostos, você tem que ter um overview de muitas ciências, porque hoje o prompt, alguém tem que saber perguntar para que a AI funcione, né? Então, uma dica para os nossos alunos: o que você hoje, um executivo de altíssima performance no Vale do Silício, o que você hoje indica para que os nossos alunos estudem? Perfeito. Eu acredito que é um tema abrangente, né? Então depende muito de qual área o teu aluno está se dedicando, né? Mas eu acredito que hoje, se você é um empresário, você deveria procurar um especialista dentro daquilo que você está fazendo, né? Então, se a minha vontade
fazer o meu negócio crescer, escalar financeiramente esse negócio, ter mais clientes, eu preciso procurar especialistas que sabem utilizar essas inteligências, porque senão eu vou gastar muito dinheiro tentando aprender, né, essas inteligências. A capacidade da Must hoje, sem dúvida, de poder ajudar os teus alunos, não existe mais como você sobreviver sem isso, né? Então, hoje o ser humano ele vai precisar... Antigamente você fazia uma faculdade e escalava a tua carreira através dessa faculdade, talvez depois você fizesse uma MBA e tal. Hoje não é mais o suficiente, né? A gente acabou virando como médico. A gente precisa estar se dedicando a estudar quase que semestralmente, se não mensalmente, né? Estudando novas tecnologias. Independente de qual seja a função da pessoa, se ela é um advogado, se ela é um engenheiro, se ela é um economista, você vai precisar entender o poder da tecnologia hoje ao seu favor, né? É lógico que, como a gente estava falando de hiperpersonalização, cada uma dessas atividades ali tem um ponto crucial de uso de inteligência artificial, né? Mas eu procuraria especialistas, assim como o teu aluno está fazendo, né? Na Must, procurar esses especialistas que entendem mais do que você e encontrar qual é o tema realmente que você precisa se desenvolver, porque o grande problema da sociedade hoje está em acreditar que o ChatGPT é o especialista que vai ajudar ele a chegar ao próximo nível. E ele não vai. Ele não foi criado para isso, né? As pessoas não entendem como é feito um treinamento de uma inteligência artificial como essa, é super generalista, né? Ela não tem capacidade, por exemplo, de ler artigos científicos muitas das vezes, então ela toma como verdades coisas muito genéricas para tomar uma decisão. Então, o primeiro ponto que eu acredito é procurar um especialista como vocês da Must, né, como as nossas empresas, os nossos negócios, que vão te dar um norte para onde você deve seguir, né? Se a sua ideia é você se capacitar para se desenvolver como um profissional, você deve procurar especialistas que vão te ajudar a se desenvolver dentro daquele tema. Porque daí você encurta muito o teu espaço-tempo. Né? Você cria muitos atalhos. Ao ponto que se você vai tentar aprender aquilo sozinho, você vai demorar muito tempo. E talvez uma outra pessoa que tem a mesma carreira que você vai passar na tua frente. Da mesma maneira, o empresário que vai utilizar uma plataforma nossa, uma tecnologia nossa, ele vai passar na frente de um competidor. Então, eu acho que essa busca por quem é especialista e não utilizar ferramentas generalistas é que vai fazer a grande diferença, né? Então, você sempre tem aquele empresário que ele não quer arriscar, que ele quer ficar parado, esperando o que vai acontecer. É aquele cara que vai a curtos passos e fica se perguntando, fica dizendo que o tempo inteiro que o país está em crise, todo mundo está em crise, e ele está esperando sempre, né, o momento certo dele entrar e fazer alguma coisa diferente, que nunca chega. Né? E você tem os empresários que a gente conhece que estão escalando o negócio, crescendo, às vezes crescendo 2, 5 vezes no mesmo ano, porque são rápidos para a tomada de decisão, buscam as pessoas certas. Então, eu acho que essa questão, a inteligência, ela não mudou ainda, que você precisa procurar especialistas para que você tenha sucesso. E esses especialistas vão te levar às tecnologias que vão realmente fazer o teu negócio escalar. Então, eu acho que buscar uma Must, buscar uma consultoria, né, buscar uma empresa de tecnologia, isso não muda, seja na Flórida, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja dentro do Vale do Silício, para qualquer empresa. Né? Então, a gente tem cases dos nossos clientes que buscaram especialistas e que se desenvolveram. Esse último case que eu estou falando do exit de 5 bilhões, nos buscou em 2019. Né? Então, e aí conseguiu acelerar, coisa que outras empresas não conseguiram. Né? Então, hoje você tem grandes bancos entendendo que eles não podem mais fazer isso dentro de casa. Eles precisam terceirizar com os especialistas para conseguir achar essa hiperpersonalização. Eu acho que a inteligência artificial genérica, digamos assim, ela entrou com uma política de que, olha, é fácil, é acessível, todo mundo consegue, até uma criança de 12 anos consegue. Ela democratizou. Exato. Ela abriu, ela expandiu. Né? Só que aí a gente chega na seguinte conclusão. Peraí, se eu vou ser um piloto de avião, eu vou demorar, sei lá, 5 anos para ser um médio piloto de avião. Se eu for um especialista em AI, eu vou demorar aí 3, 4, 5 anos para ser um especialista de AI. Então, o que fica mais barato? Contratar o pronto ou desenvolver esses 5 anos de estudo adicional, que muitas vezes você não tem a competência pessoal para fazer isso. Porque nós estamos falando de, veja,
se você não sabe, você contrata quem sabe. Então, departamentos, por exemplo, né? Hoje, eu diria que AI vai passar a ser um departamento como foi TI no passado. O TI das empresas foi descontinuado porque houve o cloud. Né? Aí manda embora o cara do TI, porque está tudo em cloud mesmo, e pronto, é uma empresa terceirizada que cuida disso, e pronto. Né? Não se via mais TI nas empresas, principalmente as pequenas, né? As pequenas e médias. E hoje eu vejo o AI sendo uma necessidade mesmo de ter alguém ali diariamente pensando nisso, desenvolvendo isso, independente do tamanho da empresa. Estou errado? Não, tá certíssimo. Mas veja, as profissões elas se adequam a um momento. Né? Então, por exemplo, você não tem mais aquele TI que a gente tinha para cuidar dos servidores em loco, né? Que a gente chamava de servidores on-premise. Mas você tem os gerentes de cloud. Então, o que o profissional ele tem que fazer é se adequar a esse mercado, entender para onde o mercado dele está indo e o que ele precisa para ser especialista daquele novo mercado. Hoje a gente tem uma função que há 2 anos não existia, que era o Chief... a gente tinha um Chief Innovation Officer e agora a gente está tendo o Chief AI Officer, né? Que é um cara que cuida apenas das tendências de inteligência artificial. Mas há 2 anos atrás você não tinha essa função dentro do mercado. Então, as pessoas que se desenvolverem primeiro para ser esse Chief AI Officer vão ser os caras que vão chegar primeiro. Né? Então, quem busca especialização dentro do mercado que está em franca expansão, ao invés de ter medo, meu Deus, isso vai acabar com a minha vida, né? São as pessoas que vão ser os grandes cargos das empresas nos próximos anos. Então, se você abraçar essa ideia, cara, eu preciso entender mais sobre o tema, eu preciso aprender mais, você vai sair na frente do teu concorrente, seja um executivo, seja uma empresa, seja o teu competidor. Então, o que você precisa é abraçar o tema e entender que aquilo pode te ajudar para que você se desenvolva. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando de qualquer profissão. Estou falando do engenheiro, né, que ao invés de fazer cálculos manuais, ele vai conseguir fazer cálculos muito mais velozes. Estou falando do arquiteto, que vai poder produzir peças 3D muito mais rápido do que o arquiteto que está fazendo isso de forma manual. Eu estou falando do médico, que vai poder atender o cliente dele e conseguir trazer uma dosagem correta para o cliente de forma muito mais rápida, muito mais fácil. Estou falando do advogado, que vai poder ler uma peça, um artigo de direito ali muito mais rápido do que ele leria anteriormente. Então, são infinitas as possibilidades aqui dentro, né? E aí até o ponto de chegar no microempresário, né? Então, uma manicure, por exemplo, que trabalha só ela, que ela vai atender os clientes dela, ela também pode usar a inteligência artificial para entender qual seria o meu ICP, qual que é esse cliente ideal para eu fazer uma campanha de marketing, como é que eu entendo qual é a região que eu ganharia mais dinheiro, né? Como é que eu modelo melhor ali o trajeto que eu vou fazer com os meus clientes para que eu ande menos dentro do meu carro e tenha um custo menor de gasolina. Então, a tecnologia não chega só para o grande, ela chega para o pequeno também. Exato. Só que você tem que querer se especializar e entender um pouco mais disso, né? Porque senão você vai ficar atrás da manicure que vai fazer isso. Né? É só imaginar o mundo anterior ao GPS e o mundo atual. Né? Perfeitamente. O GPS era somente militar que tinha. E hoje a manicure tem o GPS. Perfeitamente. Então, qualquer profissão... E aí, se você começou a falar do piloto de avião, hoje a forma que se formava o piloto de avião mudou completamente. Né? Então, o processo de você ser um piloto de avião, você já tem inteligência artificial dentro do avião. Então, hoje a formação do piloto de avião também é diferente. As empresas que formam pilotos estão mudando também. Então, como piloto, você também vai mudar. Não existe uma profissão que não vai ser impactada pela inteligência artificial. Né? Até a pessoa que carrega caixas dentro de uma área logística, ela também faz uso, quando a gente usa os leitores de dados ali dentro de uma caixa, também ela está fazendo uso de inteligência artificial quando ela está bipando aquele produto. Então, não tem uma profissão que não vai ser impactada por inteligência artificial. Então, eu digo, a minha opinião é que busque esse tema, se aprofunde, busque especialização, né, determinadas para a sua área, nem que seja um começo de algo ali, mas qualquer profissão hoje ela vai precisar fazer utilização, porque senão você vai estar atrás qualquer que seja o teu competidor, seja um outro profissional, seja uma outra empresa que está competindo com você, independente, né, você vai precisar fazer uso disso. Bem, eu quero agradecer muito a presença de Bruno Araújo, da Verify, maravilhoso, veio para trazer para a gente aqui muita informação, aos nossos alunos, aos nossos
a nossa audiência e interrompeu aí parte da viagem dele para poder estar com a gente, porque está partindo, está pegando um aéreo aí para fazer novos negócios. E quero agradecer muito a tua presença aqui, quero agradecer a presença da tua esposa também, que veio aqui nos abrilhantar. Muito obrigado. Em nome da Must University, eu agradeço demais a sua presença aqui, Bruno. Muito obrigado, quero agradecer. É um prazer estar aqui entendendo toda a história da Must, né? Nos receber aqui em Miami, aqui na Flórida. A gente vê o tamanho que o negócio está tomando, crescendo, né? A gente não tem dúvida do poder da Must hoje dentro do mercado. Então, é uma satisfação poder falar de um tema que eu tanto amo e estar com você, meu amigo, né? Que a gente sabe que a gente está ali para ajudar esses profissionais do mercado a se desenvolverem, ajudar as empresas também a conquistarem ainda mais sucesso. Então, é um prazer enorme poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Um grande abraço a todos e boa tarde.